preparar e estudar o Evangelho, e se preparar e se colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. A palavra de Deus diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Até aqui, vamos orar. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, ó Pai, porque um dia o Senhor Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados, ó Pai. Não somos merecedores, ó Pai, da graça do Senhor, da salvação por meio da fé em Cristo, ó Pai, mas Ele cumpriu aquilo que estava escrito nas Escrituras, mas Ele ressuscitou, ó Pai. Ao terceiro dia, o Senhor Jesus venceu a morte, sendo o primeiro da ressurreição. E assim, ó Pai, nós cremos, e assim nós pregamos, ó Pai, e assim aguardamos também a volta do nosso Senhor, para que também possamos estar com Ele. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, obrigado por esta igreja, ó Pai, por tudo que o Senhor nos tem feito. Abençoa agora, ó Pai, a mensagem. Abençoa, ó Pai, cada irmão aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, obrigado. Irmãos, essa semana, né, foi comemorada aí a Semana Santa, né? Muito importante para os católicos, mas de certa forma as igrejas cristãs comemoraram a Semana Santa. A gente viu muitas peças musicais, uma ênfase muito grande, e até alguns costumes que não reconhecemos ser bíblicos, né, que são feitos por algumas religiões. Então é importante que nós pensamos na Páscoa. É importante nós trazermos a nossa memória, porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Hoje cumprimos aqui uma das ordenanças do Senhor, que aquele que crê nele deve ser batizado. E a segunda ordenança deixada à sua igreja é a celebração da ceia. Tá? Mas pensando no aspecto da Páscoa, da morte e ressurreição de Cristo, temos que ter em mente que a morte de Jesus e a sua ressurreição, ela é uma das principais doutrinas da igreja. Ela é um fundamento da nossa fé, irmãos. E neste capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele vai trazer um esclarecimento, né, notificar a igreja de Corinto e a nós, essa doutrina que já lá naquela época já queria ser colocada como descrédito, porque alguns não criam na ressurreição. E ainda que a ressurreição de Cristo seja um fato histórico, conhecido e pregado por milhares de cristãos no mundo, ainda assim são milhões de pessoas que não acreditam na ressurreição de Jesus. Não se engane. Para a grande maioria das pessoas do mundo, irmão, Jesus foi um grande mestre, um grande homem, mas não o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Tá? E o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma ênfase, e ele começa dizendo aí no verso 3, né? Porque primeiramente vos entreguei, ou seja, primeira coisa que ele disse em suas mensagens foi que Jesus, o Cristo, morreu por nossos pecados. É fundamental que o ser humano, o homem,
tenha consciência de sua situação de pecado. Por isso a mensagem cristã é, primeiro, somos pecadores. Não podemos ter dúvidas. A Bíblia afirma que todos nós somos pecadores. E a Bíblia ainda vai mais longe ainda, né? Se você for comigo, deixe aí marcado de alguma forma aí, porque nós vamos voltar nesse texto, mas eu peço que os irmãos vão no texto de primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 1 de João, versículo 8, o escritor aqui, João, o apóstolo, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então todo aquele que quer de alguma forma se colocar como alguém santo, alguém separado, alguém que não comete pecado, que não faz maldade, ele se engana, irmãos. E isso é um fundamento da nossa fé. Nós devemos dizer às pessoas: olha, você é pecador, assim como eu. Você tem que ter consciência, né? E ele diz assim, bem, comete pecado, e o que ele fala aí no verso 9? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E é importante que nós tenhamos em mente que o apóstolo João aqui, lá no primeiro século, já defendia essa doutrina, porque já havia alguns que diziam que não. Que uma vez que você era salvo, você não cometia mais pecado. E ele então traz o esclarecimento à igreja, aos cristãos, dizendo: olha, não diga isso, porque todos somos pecadores. Irmãos, nós não somos merecedores do céu. Nós não somos merecedores. Não há nada que nós possamos fazer para chegar ao céu, irmãos. Nada, a não ser a fé em Cristo Jesus. Amém? A não ser isso. Não há outra forma. E o apóstolo, então, João, ele deixa isso bem claro para nós. E agora que nós percebemos que somos pecadores, mas que se nós clamarmos pelo perdão, o Senhor nos perdoa, vamos pecar? Vamos ser descuidados em nossa vida? Porque ele está falando aos cristãos, irmãos, e não àqueles que são ímpios, aqueles que não creem no Senhor. Porque as Escrituras foi deixada para nós, e não para os de fora, mas para os de dentro. E então, se nós temos o perdão sempre do Senhor, eu posso dizer aos irmãos, somos perdoados realmente. Não tenha dúvida, irmãos. Pastor, mas eu pequei de novo. Dobre o seu joelho, confesse seu pecado ao Senhor e peça perdão. Porque Ele está sempre pronto a nos perdoar. Mas as Escrituras dizem: vamos pecar? Vamos ser descuidados? Não, de forma nenhuma. Então eu peço que os irmãos vão comigo lá em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1. Olha o questionamento do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam em Roma. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. De modo nenhum. Irmãos, nós temos que fugir do pecado, fugir da aparência do mal, temos que buscar uma vida de santidade. E eu digo, irmãos, devemos nos esforçar, devemos lutar contra o pecado, irmãos. Essa é uma atitude que eu espero dos irmãos, como seu pastor. Que você fuja do pecado, que você lute para não pecar, que você faça com todas as suas forças.
Porque o apóstolo Paulo diz assim: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Mas daí você vai dizer: então o batismo lavou os meus pecados? Não esse batismo, irmãos. Não esse batismo. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus, somos batizados nele. Amém. Na sua morte. Amém. A Bíblia diz que nós passamos por um novo nascimento. Isso aqui é um símbolo, irmãos. É uma ordenança, é importante, devemos cumprir todos os mandamentos do Senhor, mas o batismo não salva, irmãos. Esse aqui não. Mas o crer no Senhor, naquele momento somos batizados no Senhor. Amém. Por isso, irmãos, nós não cremos no batismo pelo Espírito Santo. Não. Não da forma que é ensinada. Amém. Na maioria das igrejas pentecostais. Diria que nas pentecostais, eu acho que todas. Porque eles creem que você vai passar por um outro batismo. Não, irmãos. Quando eu creio no Senhor Jesus, quando eu tenho fé no Senhor, de que Ele é o meu Senhor e Salvador, e que Ele me tira o pecado, naquele momento, eu sou selado com o Espírito Santo. Amém? Graças a Deus, tá? Então nós não podemos ter descuidado. Isso aqui é uma ordenança, assim como a ceia. Mas é claro que se eu sou uma pessoa salva em Cristo, se eu sou um servo do Senhor, se eu entendo a minha condição como salvo, como filho de Deus, se eu não participo da ceia, eu me sinto mal. E aí entra o batismo. Faça sua profissão pública. Abrace a igreja de Cristo, irmãos. Agora, os irmãos que foram batizados fazem parte deste corpo local. Amém. Graças a Deus. E se nós formos honrados, serão honrados conosco. E se formos envergonhados, serão envergonhados conosco. Amém. Se nós estivermos felizes e alegres como estamos, se alegrarão conosco. Amém. E quando nós estivermos tristes e aflitos, estarão tristes e aflitos conosco. Amém. Isto é a igreja de Cristo. E eu não poderia deixar de cumprir hoje, então, a segunda ordenança: participar do corpo de Cristo, da ceia do Senhor. Que para nós, como batistas, nós cremos que deve ser do corpo local. Não estamos julgando as outras igrejas, irmãos. Não me entenda mal. Não estamos duvidando da salvação de ninguém, irmãos. Não entenda mal. Mas a nossa ceia, ela deve ser celebrada pelo corpo local. Por aqueles que fazem parte desse corpo aqui, ó. Que decidem, que vivem, que trabalham, que servem, que glorificam a Deus nesse local. Porque quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que nós podemos nos exortar uns aos outros. E se estivermos em pecado e não nos arrependermos, seremos disciplinados. Desde o pastor até o mais novo membro da igreja, o irmão Samuel. Pastor, mas você também pode ser disciplinado? E eu espero que os irmãos o façam, se eu estiver errado. Eu espero isso dos irmãos. Que se um dia eu escandalizar esta igreja por um pecado, que os irmãos me disciplinem. Amém. E que eu possa me arrepender. Amém? Amém? Que isso é ser cristão, irmãos. Amém. A Bíblia não diz que nós não vamos pecar. É o contrário. Ela diz que nós vamos pecar. Porque nós somos pecadores. Ainda não fomos transformados.
E aí eu quero voltar lá na primeira carta aos Coríntios, pensando a respeito da ressurreição. Porque olha só o que o apóstolo Paulo diz, lá no versículo 6. Não, 6 não, desculpa. Versículo 12. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Então, não existe nenhuma possibilidade do Senhor Jesus não ter ressuscitado, irmãos. Porque senão tudo o que nós estamos fazendo aqui não serve de nada. Porque qual é a nossa esperança como cristão? Amém. Que nós vamos ressuscitar, irmãos. Que esse corpo aqui, ó, que comete pecado, vai ser transformado. Essa é a nossa esperança, irmãos. Nós pecamos agora e pedimos perdão, e nos arrependemos e queremos acertar, irmãos. Essa deve ser a nossa atitude, de buscar a santidade. Mas um dia, irmãos, esse corpo aqui vai ser transformado. E sabe o que vai acontecer? Não vou pecar mais. Já não vai ter mais a presença do pecado na minha vida, irmãos. E eu vou poder glorificar a Deus de forma completa. Graças a Deus. E aí todos estão aí, né? Domingo de Páscoa, ressurreição de Cristo, mas eles entendem? Porque já naquela época lá do apóstolo Paulo, já havia alguns que diziam que não havia ressurreição. Mas o apóstolo Paulo, ele é muito enfático, irmãos. Ele é muito enfático. Porque lá no versículo 20 ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, peraí, o Senhor Jesus foi o primeiro a ter o seu corpo glorificado, e um dia nós seremos glorificados com Ele. E sabe o que a ceia do Senhor significa? Que nós estamos aqui trazendo a nossa memória e dizendo para todos: um dia o meu Senhor vai voltar. Um dia Ele vai voltar, irmãos. E eu posso dizer isso com toda a convicção, né? Ou, como o irmão Samuel ficou meio confuso, certeza. Assim como eu tenho certeza que amanhã o sol vai brilhar novamente, irmãos, assim eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai voltar. Amém. E que celebrar a ceia do Senhor é trazer isso à minha memória. Mas, pastor, existe a possibilidade de se esquecer? Existe, irmãos. Por isso o Senhor Jesus falou: vocês são meus discípulos, eu quero que vocês celebrem e comemorem a minha morte até que eu venha. Se não fosse correr o risco de nós esquecermos, ele não precisaria ter feito isso. Não, mas ele falou: não, eu quero que vocês lembrem. E aí, eu convido os irmãos a irem na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Porque o apóstolo Paulo, né, ele traz informações sobre a ceia do Senhor minuciosas, detalhadas, para que a gente faça da forma correta, de uma forma bíblica, de uma forma conforme as Escrituras. Porque o apóstolo Paulo, ele é muito cuidadoso. Ele fala assim: porque o que eu entreguei para vocês foi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Amém. E assim nós devemos viver a nossa vida segundo as Escrituras, irmãos. Eu não exijo isso daqueles que estão de fora, irmãos, mas dos irmãos aqui dentro eu espero e exijo. Amém. Eu espero e exijo, irmãos. E o momento da ceia é um momento em que nós devemos exortar a igreja. E eu também sou exortado, irmãos. Olha, esse fim de semana foi assim, maravilhoso.
Porque nós trabalhamos ontem evangelizando pessoas aqui neste bairro aqui, ó. Nós tivemos 47, né, conversões. Não cabe a nós julgarmos, irmãos. Não cabe a nós. Mas é importante a gente ter em mente que numa única pregação, Pedro trouxe 3.000 almas. Depois, quase 5.000. Que é 49. Desculpa, 47. Errei. É o que? Fiquei com 49, tá vendo? Tá vendo, Francisco? Você é cuidadoso. Mas, irmãos, glória a Deus. Foi um momento de festa. E para completar a festa, né, 3 irmãos sendo batizados. Amém. Obedecendo às Escrituras. Vivendo as Escrituras. E que bom seria, né, irmãos? Que todos aqueles que se converteram ontem estivessem aqui. Talvez nós oramos pouco de ontem para hoje. Porque eu gostaria de estar vendo aqui pelo menos uns 10. Talvez todos. Mas a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela nunca volta vazia. Ela faz aquilo que agrada ao Senhor. Então, não fique triste. Confie no Senhor. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, que estava fazendo tudo errado, ele começa aí no capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? A nossa sociedade ocidental, ela festeja muito mais o nascimento de Cristo. Mas as Escrituras diz para nós comemorarmos a morte. Amém. Porque foi por meio do sacrifício de Cristo na cruz que nós somos salvos. E a ressurreição é o que traz a esperança para nós como filhos de Deus. Amém. O que nos salva é o sacrifício, irmãos. Mas o poder de Deus que ressuscitou a Cristo nos traz a esperança de uma vida eterna ao lado do Senhor. Amém? Amém. Então é importante que a gente tenha essas doutrinas muito claras na nossa mente, como igreja, para que nós possamos ser testemunhas. É interessante, porque o apóstolo Paulo, defendendo a ressurreição de Cristo, o que ele fala? Que ele apareceu para um, para outro, e que naquela época ainda vivia grande parte daqueles que tinham sido testemunhas oculares do Cristo ressurreto. Tá? Então veja só, irmãos, devemos anunciar, mas é de qualquer forma? De forma nenhuma. Versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E aí, irmãos, eu diria para vocês que a nossa igreja é muito cuidadosa com relação a isso. Por isso nós não abrimos a ceia para outras pessoas de outras igrejas. É simples assim, tá? Está aqui a irmã Val e a irmã Marli, né? Que veio apoiar o nosso trabalho ontem aqui, evangelizou pessoas na rua, mas elas são membros da igreja em Vila São José. E elas participam da ceia na igreja a qual elas fazem parte. E eu tenho certeza que elas não vão ficar tristes porque não vão participar da ceia. Porque elas entendem
Então, né, hoje eu li um versículo aqui que falou assim: não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de fazer aquilo que as Escrituras nos ensinam. Por isso eu sempre estou aqui falando para os irmãos, tem que conhecer suas doutrinas e defendê-las. Vivê-las e defendê-las. Amém. Tá? Vivê-las e defendê-las. Tá? A gente tem que estar sempre que nem os bereanos, olhando nas Escrituras e vendo se é daquele jeito mesmo. Não, está aqui, então eu vou fazer exatamente isso. Por isso o apóstolo Paulo disse: examine-se cada um a si mesmo. Então, nós vamos nos examinar neste momento. E como é que nós fazemos isso? Cada um vai orar consigo mesmo, entre você e Deus. E se você cometeu um pecado, um pensamento, algo que está entre só você e o Senhor, eu peço que você peça perdão a Deus. Fale com o Senhor. Peça perdão a Ele. Ele está pronto a perdoar. Mas talvez você tenha ofendido o seu irmão. Então peça perdão ao seu irmão. Não se envergonhe, irmãos. Vergonha é pecar e não reconhecer. Mas quando eu reconheço e clamo pelo perdão, eu cumpro as Escrituras. E isso é honroso. Não o fato de cometer o pecado, mas de cair em si e buscar o perdão. Mas talvez você tenha ofendido a igreja. Então não se envergonhe de pedir perdão à igreja. Nós vamos ter agora 1 minuto de oração silenciosa. Cada um vai orar entre você e Deus. E depois eu vou dar a oportunidade, se alguém quiser, que eu ore por você para pedir perdão. Ou se você quiser pedir perdão a um irmão. Então todos nós vamos orar. Alguém gostaria de pedir perdão à igreja ou a algum irmão? Se você tiver alguma coisa que esteja pesando sobre si, eu peço que você possa se manifestar. Alguém? Não? Então vamos orar. Eu vou orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós estamos diante do Senhor, ó Pai, de uma forma humilde, reconhecendo que somos pecadores, ó Pai, e carecemos da Tua graça e do Teu perdão. Pai querido, muitas vezes em nossos pensamentos e em nossas ações, cometemos pecado contra o Senhor, ó Pai. Perdoa-nos. Eu clamo pela Tua misericórdia e pelo Teu perdão nas nossas vidas, ó Pai. Pai, Tu conheces cada um dos Teus servos aqui esta noite, ó Pai. Se existem pecados cometidos, que o Senhor nos perdoe. Para que de forma nenhuma, ó Pai, participemos da ceia do Senhor de uma forma indigna. E eu clamo por isso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Pedir para o irmão Estevão já ficar preparado para nós cantarmos o hino, por favor. Pode ser o 142, porque cantou, né, o 123, né? Cantou, né, então. Pode ser o 92. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele é muito cuidadoso com relação à ceia do Senhor.
E por que que ele era cuidadoso? Porque já naquele momento ali, irmãos, a celebração da ceia na igreja de Corinto era algo que envergonhava. Na verdade, não glorificava a Deus em nada, né? Em nada. Então ele pega e escreve à igreja, né? Lembrando que Paulo ele trabalhou um período longo na igreja de Corinto, foi uma igreja em que ele ficou um bom tempo, a igreja conhecia muito bem ele. E então ele tinha essa intimidade com a igreja, tá? E ele chama a atenção mesmo da igreja, né? Quando ele começa a falar, né, lá no verso 17, ele diz assim, ó, nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Então, por isso, irmãos, que nós temos que ser cuidadosos com os ensinamentos das Escrituras, para que de forma nenhuma, né, sejamos motivo de vergonha, tá? E a ceia do Senhor, ela tem 2 elementos para simbolizar o corpo e o sangue de Cristo: o pão sem fermento, ou pão ázimos, e o suco de uva, simbolizando o sangue de Cristo que foi vertido. O pão sem fermento, porque Cristo não teve pecado, irmãos. Nenhum, em toda a sua vida. Desde a sua geração, né? Porque ele foi gerado pelo próprio Deus. Amém? Por isso ele é filho de Deus. Tá bom? E o suco de uva, simbolizando o seu sangue que foi vertido. Porque as Escrituras diz que sem derramamento de sangue não há remissão, tá? E o sangue de bodes e cordeiros e bois e vacas nunca perdoou o pecado, como está lá na carta aos Hebreus, tá? Então a gente tem que saber isso, né? E aí eu pergunto, né? Nós aqui estamos sem pecado? Não, irmãos. Nós somos pecadores, tá? Mas talvez a gente não tenha pecado oculto, tá? E eu espero que ninguém tenha, né? Porque senão seria uma forma indigna de participar da ceia. Mas o apóstolo Paulo, ele é tão cuidadoso que ele diz assim, ó, no versículo 23, porque eu recebi do Senhor. Mas quando o apóstolo Paulo ele inicia seu ministério, que ele se converte ao Senhor Jesus, lembre-se, o Senhor já havia ressuscitado, já estava na glória, mas ele se revela a Paulo, e ensina a Paulo, porque Paulo, não por uma nem duas, mas por diversas vezes, ele vai defender o seu apostolado, dizendo que aprendeu do próprio Senhor Jesus, tá? A Bíblia não traz detalhes a respeito disso, irmãos, mas nós cremos nas Escrituras, certo? Então podemos crer que ele foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus, tá? E ele diz, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E aí entra o nosso papel, como igreja hoje, ensinar, irmãos. Lembra do texto que nós lemos no início lá, a respeito do batismo? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, uma parte só? Todos os mandamentos. E quem é que está aqui conosco nos ajudando? O próprio Senhor. Amém? Então é importante que a gente tenha isso em mente, porque é repetitivo mesmo, irmãos. Nós estamos lendo lá o livro de Levíticos, né? Eu, Marisa e Débora, e a lei toda hora repete. Tem hora que a gente até dá umas puladinhas, sabe? Porque repete muito, entendeu? Porque vai ter que cortar, degolar o cordeiro, daí porque vai ter que degolar o boi, porque vai ter que degolar a mesma coisa. E por que é daquele jeito, irmãos? Porque é na repetição, é no fazer várias vezes que você aprende e não esquece, tá? Se você passar um período muito longo sem falar, irmãos, você vai ter dificuldade para falar depois.
Se você ficar um longo período sem andar, você vai ter que aprender a andar de novo. Não é verdade? E por que a gente não esquece de como que anda? Porque a gente está sempre andando. Assim também é com relação aos mandamentos do Senhor, irmãos. E eu não me canso de dizer aos irmãos: irmãos, não vamos ficar mais santos, não vamos ser mais puros, tá? Não vamos ser mais fortes, mas eu digo para os irmãos, estaremos cumprindo o mandamento do Senhor. É assim. O irmão Francisco tem visto eu fazer isso mês a mês, e um dia ele vai fazer com os irmãos lá em Niterói, se Deus assim permitir. E eu vi inúmeras vezes o pastor Viana e depois o pastor Neil fazer isso lá em Vila São José. E são tantas vezes que quando eu vim para fazer, eu falei, nossa, ninguém me ensinou, mas eu já sabia. E, engano meu, eu não fazia na prática, mas estava aprendendo todas as vezes. Da mesma forma o batismo. Nunca nenhum pastor, daqueles que me orientaram, me ajudaram, chegaram e falaram assim, pastor Ismael, ó, quando você for batizar, você tem que fazer assim, assim, assim. Não, sabe como é que eu aprendi? Vendo. Não é incrível isso, irmãos? Sabe como é que a gente aprende o hino? Cantando. De vez em quando o irmão Baldez, né, ele é muitos anos já, batista, da igreja, de vez em quando ele chega assim, pastor, esse hino aqui, ó, faz muito tempo que a gente não canta. Eu olho e falo, não me lembro mais, irmão. Vou ter que aprender de novo. Tá? E não é muito difícil de acontecer, né, irmãos? Que nós temos mais de 500 hinos no Cantor Cristão, né? Então, realmente é difícil. Mas, de qualquer forma, o apóstolo Paulo fala assim, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que o Senhor foi traído, ele partiu o pão e deu graça. Ele partiu o pão porque ele falou, este pão simboliza o meu corpo. Não é o corpo de Cristo, irmãos. E eu gosto de frisar isso também. Por quê? Porque alguns acreditam na transubstanciação do pão, né? Que ele se transforma no corpo de Cristo. Não, irmão, nós não cremos assim. Porque a Bíblia diz, né, que é em memória. Tá? Não é algo sobrenatural que vai acontecer. Sabe o que é o sobrenatural na vida do homem, irmãos? Crer em Cristo e ser salvo. Isso é o milagre. O verdadeiro milagre. A ênfase dos milagres nas igrejas, em boa parte delas, está errada. Está errada. O milagre da cura, o milagre da prosperidade, o milagre do casamento feliz, o milagre... Não, irmãos. O milagre é um só. Ser salvo. Amém. Ser filho de Deus. Esse é o milagre. As outras coisas são acrescentadas. É simples assim. É porque as pessoas gostam de complicar as coisas, né? Quer fazer negócio nas igrejas. Não, não faça negócio. Seja salvo. Amém. Seja salvo. E ele diz então, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o pão foi partido. Mas lá em Isaías diz que esse corpo aqui foi moído, machucado, ele diz que fez ferir, fez machucar. Deus se agradou de fazê-lo sofrer. Sabe por quê? Para pagar pelo meu pecado e pelo seu pecado, pelo pecado de todos. Porque somente o Senhor Jesus tira o pecado do mundo. Amém. Nada mais, nenhum tipo de ensinamento, doutrina ou qualquer crença que exista no mundo, irmãos, é capaz de tirar o pecado do pecador. Só Jesus. Amém. E é interessante porque ele fez isso até quando ele já estava no meio de nós, porque ele falou para aquele homem, os teus pecados são perdoados. E aqueles que não criam nele não entenderam, falaram, por que isso? Está blasfemando. Não, ele falou, não, eu não estou blasfemando. Mas já que você não está acreditando, então qual é mais fácil? Qual era o mais fácil, irmãos? Tirar o pecado ou trazer a cura? A cura. A cura era mais fácil, irmãos.
Porque muito mais difícil foi quando ele estava naquela cruz, irmãos. Nunca se esqueça, irmãos. O Senhor Jesus, ele estava tão aflito, tão oprimido pelos nossos pecados, irmãos, que ele suou gotas de sangue. Amém. O tamanho do desespero dele era tão grande que ele clamou a Deus 3 vezes. Senhor, se for possível, Pai, passe de mim esse cálice. Era muito mais difícil perdoar os pecados, irmãos. Mas aí, aquele homem saiu pulando de alegria e glorificando a Deus. E a Bíblia diz que todos ficaram espantados, porque viram o poder do nosso Senhor. Amém? Amém. Então, quero convidar o irmão Baldez, por favor, nosso diácono, por gentileza. Nós vamos orar. Tá bem aí, irmão? Tá tranquilo? Por favor, irmão Baldez, ali do ladinho ali, ó. Pronto. Por favor. Irmãos, o irmão Baldez vai orar e eu vou pedir para os irmãos, só para os membros ficarem em pé. Tá bom? E o irmão Baldez vai servir o pão para aqueles que estiverem em pé, tirando a irmã Eurides, que não precisa se levantar, tá, irmã Eurides? Por favor, tá bom? A gente compreende aí a sua dificuldade, tá bom? Então, irmão Baldez, por favor, agradeça pelo pão, por favor. Senhor Deus, Pai, obrigado por esse culto, pelo batismo. Amém. Obrigado pela essa ceia que nós vamos instituir agora, por esse pão, ó Deus, que Deus possa estar fortalecendo cada um de nós, dando força, saúde, alegria, ó Deus, a vida de cada um. Que Deus possa abençoar essa alimentação, o pão, o vinho, e que nós vamos participar em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmão Baldez, é o hino 142, né? Vamos cantar o hino 142 enquanto o irmão Baldez distribui o pão para os irmãos que estão em pé, tá bom? Pão da vida, pão do céu, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Primeira estrofe de novo. Pão da vida, pão do céu, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Irmãos, alguém ficou sem receber o pão? Não? Então, trazendo à nossa memória o corpo de Cristo que foi entregue por nós na cruz do Calvário, comamos todos juntos. O apóstolo Paulo diz que, semelhantemente, depois de ceiar o pão, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Suco de uva, irmãos. Pastor, mas não era vinho? Provavelmente, irmãos, porque o vinho era uma bebida que fazia parte da cultura judaica. Mas por que a gente não toma o vinho, irmãos? Porque talvez tenha entre nós um irmão que
já teve um problema de alcoolismo, e isso aqui pode ser um start. Não vou correr esse risco. Também nós temos na nossa cultura brasileira que o vinho é uma bebida alcoólica. Então a gente quer evitar o mau testemunho. Mas a Bíblia diz também que era o suco de uva, ou o suco da vide. Né? Jesus diz, não tomarei mais desse suco, até que venha de novo e tome convosco. Então, o suco de uva está perfeito, irmãos. Tá? Ele é o sangue de Cristo? De forma nenhuma. Ele simboliza, traz a nossa memória. Tá? Vai lavar os meus pecados? Não, meus pecados foram lavados lá atrás, quando eu criei no Senhor. Amém? Amém. Para todos sempre, pastor? Para todos sempre. Tá? Para todos sempre. O Senhor Jesus limpou todos os nossos pecados. Amém? Amém. Não pelos nossos méritos, irmão, mas pelos méritos do Senhor. Então nós vamos cantar a segunda estrofe, mas antes eu vou pedir para o irmão Moacir agradecer pelo suco. E depois o irmão Baldez distribui o suco de uva. Por favor, irmão Moacir. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá, estar aqui na tua casa, agora, Senhor. Amém. Para juntos, Deus, nos alegrar, nos confraternizar e essa data tão linda, Senhor, que nesse momento tão interessante em nossas vidas. Amém. E pelo menos essa outra oportunidade. Que possamos sempre estar, Senhor, na tua presença para te servir em espírito e verdade. Amém. Muito obrigado, Deus, por este dia, por esta data. Pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmão Baldez, por favor, segunda estrofe. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Sangue que Jesus verteu é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Amém. Nós estou muito feliz, né, pelo batismo, pelo trabalho desse fim de semana. Feliz porque todos os membros da igreja estão aqui. Só está faltando a irmã Juvenil, que está doente, está longe de nós, né? Mas todos nós que deveríamos estar aqui, estamos aqui, irmãos. 100% de presença da igreja é uma coisa assim que me deixa muito alegre, irmãos. Pastor, nós somos poucos, mas mesmo assim sempre falta um, irmãos. Mas hoje estamos todos juntos aqui para celebrar a morte do nosso Senhor, amém? Então, todos juntos, irmãos, tomamos o suco de uva. Vamos cantar a última estrofe enquanto o irmão Valdez recolhe. Eu não lembro. Vem Jesus, abençoa, enche-me de Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador.
Irmãos, nós vamos encerrar o nosso culto, mas antes eu gostaria de agradecer a irmã Val, a irmã Marli, pela presença aqui conosco, pelo apoio, mandar o nosso abraço para os irmãos lá de Vila São José, pastor Viana, pastor Neil e aquela amada igreja. Tá? Eu espero que as irmãs tenham se sentido bem em nosso meio. É sempre uma honra para nós, né, recebermos irmãos das nossas igrejas, irmãos, que creem como nós, que ensinam como nós, que amam a Deus como nós. Tá? Um dia todos nós estaremos com o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Depois que nós encerrarmos aqui, temos um café, um pouco de alimento. É um momento de comunhão para nós também. Então, peço que os irmãos participem, conversem uns com os outros, tirem fotos. É um momento de grande alegria, irmãos, de grande festa. Eu tenho certeza que hoje está tendo festa no céu, irmãos. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Pai, por tantas maravilhas, tanta alegria que o Senhor tem nos dado, ó Pai, como teus servos, como os teus filhos, como os teus amigos, ó Pai. Pai querido, obrigado por esse momento de comunhão, né, de culto, que tudo aqui, ó Pai, tenha sido para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Porque nós somos falhos, mas o Senhor é santo. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. E nós cremos no Senhor, ó Pai, por isso te honramos e te glorificamos. Pai, obrigado pelo alimento que nós vamos comer agora, ó Pai, que o Senhor continue abençoando cada uma das nossas casas, nossas mesas, ó Pai. Pai, pedimos pelo nosso país, ó Pai, pela nossa nação, que o Senhor continue abençoando esta terra, ó Pai, e que possamos prosseguir firmes, cumprindo com o propósito que o Senhor tem colocado em nossos corações, ó Pai. Nós te agradecemos por isso e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Uma oração silenciosa, irmãos, estamos encerrados.